cachorrinhos fantásticos. A gente gravava um vídeo na nova lógica atualizada do cachorro. E tinha gente ali que tava dizendo que era 2 andares. Tinha gravando vídeo, né, galera? Então aqui, ó, vocês estão vendo esses bichos aqui? Tem bicho mini, gente. Tá vendo esse ovo aqui que eu comprei. Então, é muito legal, né? Ó, esse bichinho aqui fica no caminho, tá? É ele que eu vou ganhar, gente. Ou pra fazer cursinho, né? Então, gente, eu ainda não tinha visto. E agora eu tô juntando a gente. Eu vou pôr aqui meu tênis, é melhor que eu sou igual a Vitória Manilox, que eu sou esses. Eu comprei esse daqui, gente. O Rodrigo tá esse capitão. A gente gosta de usar esse. Ih, tirei esse meu tênis. Vou colocar. Na verdade, minha pantufa, né, gente? Que eu buguei. Eu tô um pouco bugada. Eu tenho que olhar ali pra não encostar, gente. Eu vou lá na minha casa. Me teleportei, ó. Eu comprei esse bichinho aqui. E eu vou comprar mais um, gente, ó. Gente, esse daqui é diferente desse daqui. Não, tem outro pet ali. Qual que as pessoas queriam comprar? Nossa, quanta gente usa um bichinho que eu, né, gente? Sabe aquele bichinho lá normal, gente? Se vocês veem aqui, ele é pequenininho. Que ele é mais grandinho, ele é no chão. Esse daqui, ó. Esse, gente. Esse daqui que eu queria e esse que eu comprei hoje. Calma assim, eu acho. Esse aqui eu também já comprei, gente. Amiga. Vamos ver a casinha dela então. Não tem nem cozinha. Aqui é o banheiro. Deixa eu ligar aqui pra ver se, gente, não com barulho. Com barulho eu não gosto nem um pouco, gente. Então, ela fez a mesma casinha que ela fez igualzinho. Que tudo, né? Igual, mais ou menos, né, gente? Então foi ela que tem esse pet aqui, gente. Muito bonitinho. E, gente, olha que eu fiquei muito ansiosa aqui. Eu tinha visto um vídeo aqui do como que o Pikachu ia atualizar, gente. Tá, eu tava vendo ali no vídeo que ele ia ter 2 andares. Não, a pessoa disse que ia ter 2 andares. Não, só tem um andar, gente. Vou mostrar pra vocês lá dentro. Que ele inventa, eu vou mostrar. Gente, olha, esse petzinho aqui pequenininho. Que é esse, mais ou menos. Ó, você pode pegar daqui também. Daqui, gente. Pode pegar em qualquer lugar. Aqui você ganha qualquer bichinho. Gente, eu queria ir pra paz. Olha, você pode tirar relendário e não relendário, gente. É muito legal. Pode tirar os dois. Eu comprei esse ovo aqui que tem aqui. Gente, tava vendo ali que aqui você pode comprar o que você quiser pro seu bichinho. Você pode comprar coisa de ouvido, você pode comprar óculos, coisa pra no rosto. E aqui tem 2 portas, gente, que estão fechadas. Gente, se vocês quiserem ler, aí buga o vídeo pra vocês lerem aqui, tá, gente? Eu não sei se o jogo ele fala inglês, gente. Eu acho que melhor só tá falando. Soltei. Vai, jogo. Gente, eu não sabia nem que a gente clicava ali no chupeta e no balão. Ó, gente, aqui tem um bichinho pequeno. Você pode tirar não relendário, que eu acho que é esse pequeno. E relendário, que é esse gatinho aqui normal que já tinha. E o bicho grande, que são esses daqui, gente. São legal, né? Daí tem esse aqui. Tem um passarinho também. Cachorro bonitinho, gente. Eu nem sabia. Gente, aqui tem, acho que tem. Aqui tem um espinho. Acho que é espinho. Nossa, gente, eu fui lá ver o troço desse bicho bugado. Ele é doido, né? Como que a gente pega esse ovo? Eu queria pegar ele. Só que eu ia pegar ele. E daí depois eu vim aqui, eu toquei nesse ovo aqui. Pô, gente, eu comprei. Não. Gente, eu tô guardando esse aqui por orquinho nele. Então, gente, eu acabei tocando no balão. Gente, tive uma ideia. Hoje eu tive que pegar outro balão. Agora eu peguei do gato. Esse negócio de gato. De forte negócio, gente. Ó, vamos ver, gente. Vamos testar aqui. Se a gente clica nisso e dá a gente um balão. Ah, dá. Ó, a gente pode tirar os rei lendários são esses.
E esses daqui que não são lendários. Ah, esses daqui acho que são uma lista que nem são os lendários. Esses que são, gente, os lendários pra mim. Oh my gosh. Gente, muito estranho, né? O PKX dele atualiza. Aqui ele já é maluco, muito maluco, gente. Eu vou deixar aqui esse daqui pra nós vermos. Olha, esses daqui são os relendários. Esse daqui que é o touro. E tem 2 espinhos aqui. E esse daqui é o pequeno. Tem um gato e outro gatinho. Interessante, né, gente? Gente, eu gostei um pouquinho. Eles são muito diferentes, gente. Meu balanço voando, porque os arcos ele vai voando. Nossa, esse robô tá tipo de boa assim, né? Por isso que ele fica no braço. Gente, é muito legal aqui o PKXD, porque se vocês não jogarem PKXD, deixa o like, na verdade, o like. Deixa o like também. O like fofo. Na verdade, agora eu vou chamar aqui like fofo. Like fofo. Gente, olha aqui, tem um menino que tá com um balão de ponta cabeça. Que estranho, né, galera? Nunca vi. E, gente, eu acabei de pegar a frutinha, gente. Gente, aqui o Pikachu de hoje tá muito diferente. Antes a loja onde eu era assim, aqui tinha uma bancadinha que a pessoa, o robô ficava aqui, né? Dali tinha todos os bichinhos, mas não tinha aquele dali que era pequeno. Tinha desses aqui que são meio gente, né, galera? E aqui tem aqui, né? E, gente, não foi nada que hoje me calça. Não foi nada, tá? Não foi nada. Tem gente aqui, eu vou entregar pizza, não. Gente, será que quando a gente entrega pizza, a gente pega pizza? Não, né? Muito bug. Gente, vamos descer lá. Nossa, garoto, se enfia em mim. Aqui, pra quem que a gente aqui entregar pizza? Drunho. Ó, que carinha. Acho que ele era laranja, água verde. É um gato, gente. Gatinho lindo, gato de animais. Gente, tá vendo esse gatinho aqui que tá aqui? Então esse daí que a gente atualizou antes. Nossa, não acredito aqui pra pessoa. Nossa, eu ia sair correndo. Agora, acho que é pra... Ah, mas pessoa aqui, ó. Não é. É não, aquela outra. Ai, eu buguei aqui. Por isso que eu falei. Ai. Entrega pizza, jogo. Peguei. Sim. A gente tem que assistir 5 vezes. A gente vai assistir 5 vezes pra gente descobrir que nós vamos ter. Jesus. A gente tá com uma gente. Olha, gente, é mais. Que legal. Gente, olha aqui. Então vocês estão vendo que desse cachorrinho aí tem um pouco de uma iluminação aqui também. No outro lugar também tem, gente. Só que o cachorro pode dar uma mudada. Gente, amanhã eu volto com vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.